Boa noite. Are we tired? Estamos cansados? Good. Bom, But I will try not to speak for too long tonight eu vou tentar não falar por muito tempo essa noite, because it's still a few more days at this Congress. porque ainda tem mais alguns dias nesse congresso. And it is a terrible feeling when you really want to hear what's being preached, but you feel so tired. E é um terrível sentimento quando você quer ouvir o que está sendo pregado, mas você está se sentindo muito cansado. É verdade. You want to listen, but the eyes want to close. Você quer ouvir, mas os olhos querem se fechar. I know the feeling. Eu conheço o sentimento. It's worse when you have the same feeling and you have the front teaching. É pior ainda quando você tem o mesmo sentimento aqui na frente ensinando. I was just talking with a translator a moment ago, Eu tava conversando com o meu tradutor alguns momentos atrás. and he used to work at nighttime, Ele costumava trabalhar durante a noite. and he would literally fall asleep standing. E ele literalmente caía no sono em pé. Parado. Acontecia. The power of tiredness. O poder do cansaço. When we want to hear the word of God, we need to make sure we sleep as best that we can. Quando nós queremos ouvir Cristo e sua justiça. It was an introduction for you to the message of 1888. Foi uma introdução para vocês para a mensagem de 1888. But what we're studying now Mas o que nós estamos estudando agora is very essential to our experience. é muito essencial para a nossa experiência. God wants to teach us many, many things, Deus quer nos ensinar muitas coisas. but we cannot neglect these important processes of the Christian experience. Mas nós não podemos negligenciar esses importantes processos da experiência cristã. See. So let us commence. Deixe-nos começar. First with a quote from our study before that we didn't read. Primeiro com uma citação do estudo anterior que nós não lemos. From Steps to Christ. Caminho a Cristo. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmos tais quais sois, não vos entregueis ao desespero. Foi para salvar a pecadores que Cristo veio. Não somos nós os que devemos reconciliar a Deus conosco, mas, ó maravilhoso amor, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Está procurando atrair por seu terno amor o coração de seus filhos errádios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos como o é Deus que busca salvar. Ninguém poderia estar mais ternamente com o transgressor. Jamais lábios humanos dirigiram ao extraviado súplicas mais ternas do que ele. Todas as suas promessas, suas admoestações, não são senão suspiros de um amor inexprimível. Remember what we just read. Lembrem-se do que acabamos de ler. And if you have pen and paper, write down this reference. E se você tem caneta e papel, escreva essa referência. Because we need to remember Porque nós precisamos nos lembrar that if we see our sinfulness, que se nós vemos a nossa pecaminosidade, do not become discouraged. não nos tornemos desencorajados. This revelation comes from God. Essa revelação vem de Deus. And He is showing you your sins because He loves you. E Ele está mostrando a vocês o seu pecado porque Ele ama vocês. Many times people think, oh, God doesn't like me because He's showing me all these things. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus não gosta de mim porque Ele está me mostrando todas essas coisas. No. It's because He wants to take it away. Não, isso é porque ele quer tirar isso fora. But first we need to recognize it.
Mas primeiro nós precisamos reconhecer isso. Just remember, do not become discouraged. Apenas lembrem-se, não fiquem desencorajados. Even the warnings are the breathing of his love. Even warnings are Mesmo os alertas, os avisos, são a respiração do seu amor. Remember, Lembrem-se, the Holy Spirit is the comforter. o Espírito Santo é o confortador. And his work is to show us our sins. E o seu trabalho é nos mostrar os nossos pecados. And the more that he shows us, E quanto mais ele nos mostra, the more comfort we can have. mais conforto nós podemos ter. There is much that God has to show us. Há muito que Deus precisa nos mostrar. Much that he has to show us. Muito que ele precisa nos mostrar. Let's read a little concerning Israel. Vamos ler um pouco sobre Israel. You may remember this verse from last year when I was here. Vocês podem lembrar desse verso do ano passado, quando eu estive aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. They were very zealous for God, Eles eram muito zelosos por Deus, but not according to knowledge. mas não de acordo com o conhecimento. And they were ignorant of the fact that God must be the one who does the works in their lives. E eles eram ignorantes a respeito do fato de que Deus deve ser aquele que deveria fazer as obras em suas vidas. And because they didn't know that, E porque eles não sabiam disso, they were trying to make themselves righteous through their own works. eles estavam tentando fazer deles mesmos justos através das suas próprias obras. I think I've heard that story before. Eu acho que eu ouvi essa história antes. Ah, that was me. Ah, isso foi eu. I remember. Eu lembro. Maybe that was you too. Talvez foi você também. When I learned that what the law of God wants is God's right doing in my life, Quando eu aprendi que o que a lei quer é o fazer o bem de Deus em minha vida, this great burden fell off my back. esse grande fardo caiu das minhas costas. Because I thought that the law wanted my obedience. Porque eu pensei que a lei queria a minha obediência. And so I was trying and trying and trying to give it my obedience. Então eu estava tentando dá-la a minha obediência. But I was ignorant of the fact Mas eu estava sendo ignorante sobre o fato that all that time, de que todo esse tempo the law was trying to tell me, a lei estava tentando me dizer I don't want that. que eu não quero isso. I want God's obedience. Eu quero a obediência de Deus. And when I learned that, E quando eu aprendi isso, my experience changed. minha experiência mudou. I learned that God wants to give me his own right doing. Eu aprendi que Deus, ele quer me dar o seu próprio fazer o bem. Righteousness is a gift. Justiça é um dom. First, Primeiro, he gives us a new heart. ele nos dá um novo coração. And that new heart Esse novo coração says, diz: God, Deus, I permit you to work in me. eu permito que você trabalhe em mim. And in one of our studies, probably the last one, E em algum dos nossos estudos, provavelmente o último, I'm going to talk a little about this cooperation with God. eu vou falar um pouco sobre essa cooperação com Deus. Because let me tell you something. Porque deixe-me te falar uma coisa. People are not studying for themselves. As pessoas não estão estudando por elas mesmas. And they're too scared to make their own experience. E elas estão com muito medo
de ter a sua própria experiência. Do you remember I was talking about how we keep trying to harmonize what we have all learned previously with what we are now learning? Você lembra que eu falei que a gente estava tentando harmonizar o que nós aprendemos anteriormente com o que nós estamos aprendendo agora? And what makes me very sad, E o que me deixa muito triste, actually it breaks my heart, e na verdade quebra o meu coração, parte do meu coração, is that many people are using the message of 1888 é que muitas pessoas estão usando a mensagem de 1888 to help them do good work. para ajudá-las a fazer boas obras. The mind is still focused on works. A mente ainda está focada nas obras. Now some of you are surprised by what I said. Agora alguns de vocês parecem estar surpresos pelo que eu falei. Because yes, we think we need works. Well, the message tells us how to get the works. Sorry. We think that we need works, Nós pensamos que nós precisamos de obras, and so then the message tells us how to get the work. então a mensagem nos diz como ter as obras, como fazer as obras. The message is to bring us into a relationship with Jesus Christ. A mensagem é para nos trazer a um relacionamento com Cristo. Works are the fruit of that relationship. Obras são o fruto desse trabalho, You cannot desse relacionamento. you cannot jump into perfection through the message of 1888. Você não pode simplesmente pular para a perfeição através da mensagem de 1888. No, through that message we jump into Christ. Através da mensagem nós pulamos para Cristo. And then He takes control of our lives. Então ele toma controle das nossas vidas. And He lives His life in us. E ele vive a sua vida na gente. And us, where are we? E nós, onde estamos nós? 6 feet under the ground. 6 pés abaixo do chão. We're not part of that scene. Nós não somos partes dessa cena. It's all about Christ. É tudo sobre Cristo. And if you don't like that fact, E se você não gosta desse fato, that you do not have any part in this, então você não tem nenhuma parte disso. then the message of 1888 is not for you. Então a mensagem de 1888 não é para você. Because the message of 1888 Porque a mensagem de 1888 is to destroy us. é para nos destruir. That's why there is so much about us that the Holy Spirit wants to show us. E é por isso que há tanto sobre nós que o Espírito Santo quer nos mostrar, quer nos revelar. And so at the end, Então, no final, we have been completely beaten to death. nós fomos completamente... nós apanhamos até a morte. We come to the point Nós chegamos ao ponto where we are so horrified by who we are que nós estamos tão horrorizados por quem nós somos that we scream to God, please give me a new person. que nós gritamos para Deus, por favor, me dê uma nova pessoa. Because we will hate who we are without Christ. Porque nós iremos odiar quem nós somos sem Cristo. Maybe now some of you may not understand what I'm saying. Talvez agora alguns de vocês possam não entender o que eu estou dizendo. But if you will keep asking the Holy Spirit to show you who you are, Mas se você continuar pedindo, o Espírito Santo irá te mostrar quem você é. you will want that you are 6 feet under the ground. Você irá desejar estar 6 pés abaixo do chão. And in these studies that we have, E nesses estudos que nós temos, we're going to see a little bit of what we do to Christ. nós iremos ver um pouco do que nós fazemos com Cristo. Things that maybe you haven't thought about. Coisas que talvez você nunca pensou sobre. Because we only think about ourselves Porque nós só pensamos apenas sobre nós mesmos and our salvation. e a nossa salvação. And so then along comes the beautiful message of the gift of right doing. Então vem essa linda mensagem sobre o dom de fazer o bem.
Yes, please. Assim, por favor, For me. por mim. No. Não. Everything is for the glory of God. Tudo é para a glória de Deus. Everything. Tudo. You know, we talk so much about God saw humanity and he saw they were of so much value. Sabe, nós falamos muito sobre Deus viu a humanidade, ele viu que tem muito valor. And so that's why he was willing to pay the gift of his son to save us. E é por isso que ele estava disposto a dar o dom de entregar o seu filho para nos salvar. He was willing to pay the price of his son Ele estava disposto a pagar o preço do seu filho because he saw what humanity could become. porque ele viu o que a humanidade poderia se tornar. Humanity A humanidade in sin em pecado has no value. não tem valor. And we're going to read a quote in one of these studies from Ellen White that says exactly that. Nós iremos ver uma citação de Ellen White que diz, em um desses estudos, que diz exatamente isso. But what God saw Mas o que Deus viu and what he bought e o que ele comprou was recreated humanity. foi a humanidade recriada. Why is he going to want humanity that is in sin? Por que ele vai querer a humanidade que está em pecado? He wants us to be happy. Ele quer que nós sejamos felizes. And sin is destroying our happiness. E o pecado está destruindo a nossa felicidade. The problem is we become one with sin. Mas o problema é que nós nos tornamos um com o pecado. Last time I was here, we studied the reality of the cross of Jesus Christ. A última vez que eu estive aqui, nós estudamos a realidade sobre a cruz de Jesus Cristo. And if you don't remember, watch the video. It's on the channel. Então, se você não se lembra, assista o vídeo, está no canal. And there I explained how Christ came and he connected himself with all sinful humanity. E lá eu expliquei como que Cristo veio e ele conectou a si mesmo com toda a humanidade. So that when he died, E para que então, quando ele morresse, sinful humanity died with him. a humanidade pecaminosa morresse junto com ele. Remember, we sin not because of the temptation, Lembrem-se, nós pecamos não é por causa da tentação, but because we choose to sin. mas porque nós escolhemos pecar. But we will always choose to sin with the old nature. Mas nós sempre iremos escolher pecar com a velha natureza, El viejo hombre. El old man. o velho homem. And so Christ connected himself with that Então, o Cristo conectou a si mesmo com isso and destroyed it. e destruiu. And then in him, Então, nele, humanity was recreated. a humanidade foi recriada. This is what God saw. Isso foi o que Deus viu. This is why he paid the price of his son. Isso é o motivo do porquê ele pagou o preço do seu filho. And so if you see yourself with all of these sins, Então, quando você vê a si mesmo com todos esses pecados, remember what God sees lembre-se o que Deus vê is what your potential is. é o que o seu potencial é. And he's showing you all of these things E ele está mostrando a você todas essas coisas, because he wants to give you that new experience. porque ele quer te dar essa nova experiência. Let him take these things away. Deixa ele tirar essas coisas para fora. Let him take self away. Deixa ele tirar o eu para fora. Because what he has for us is better than anything we can imagine. Porque o que ele tem para nós é melhor do que qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. A life where we're always thinking about us and our own salvation Uma vida onde nós estamos sempre pensando apenas em nós e nossa própria salvação is a very miserable life. é uma vida muito miserável. When we forget all about ourselves Quando nós esquecemos quando nós esquecemos, largamos, paramos de pensar sobre nós mesmos and we become occupied with helping others, e nós nos tornamos ocupados em ajudar a outros, we find a joy that we've never experienced before. encontramos uma alegria que nunca experimentamos antes. Oh, there is so much that I could share with you. Oh, tem tanto que eu poderia compartilhar com vocês. When we discover that
God's righteousness is just waiting for us to experience it. Quando nós descobrimos que a justiça de Deus está apenas esperando por nós para experimentá-la. But we got to get out of the way. We got to get out of the A way. gente precisa sair do caminho, a gente precisa sair da frente. But like the Israelites, Mas como os israelitas, we have been ignorant of these Nós- things. nós estivemos ignorantes a respeito dessas coisas. And God is very merciful. E Deus é muito misericordioso. Just like he is merciful with the people out there in the world. Assim como ele é misericordioso com as pessoas lá fora no mundo. We are judged according to the light that we have. Nós somos julgados de acordo com a luz que nós temos. And we, for all of these years, E nós, por todos esses anos, did not have the light of this reality. não tínhamos a luz dessa realidade. We've been trying to work out things ourselves. Nós estivemos tentando trabalhar nas coisas, ajeitar as coisas a gente mesmo, do nosso jeito. But now, Mas agora, we're not ignorant anymore. nós não somos mais ignorantes. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Now, we need to repent of our Pharisaical mentality. Agora nós precisamos nos arrepender da nossa mentalidade farisaica. Or if you weren't Pharisaical, Mas se você não é farisaico, whatever it is that the Holy Spirit has been showing you, seja lá o que for que o Espírito Santo está te mostrando, it is time to repent. é hora de se arrepender. The message of 1888, A mensagem de 1888, justification by faith. justificação pela fé. What is it? O que é isso? O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus que coloca a glória do homem no pó e faz pelo homem o que não está em seu poder fazer por si mesmo. Quando os homens enxergam seu próprio nada, estão preparados para serem revestidos com a justiça de Cristo. It's a beautiful message in theory, É uma linda mensagem na teoria, but it's actually a painful message in practice. mas é na verdade uma mensagem muito dolorosa na prática. Of course, if you're just using the message to make you feel more holy, Mas é claro que se você estiver apenas usando a mensagem para te fazer se sentir mais santo, because no, that wasn't me, that was God doing the works, porque não, isso não era eu, era Deus fazendo as obras, then you still haven't correctly understood the message. então você ainda não entendeu corretamente a mensagem. The message was rejected in 1888 A mensagem foi rejeitada em 1888 because of this fact. por causa desse fato. Adventists Adventistas have always felt very good about themselves. sempre se sentiram muito bem sobre si mesmos. See? I am an Adventist. I am an Adventist. Veja, eu sou um adventista, I keep the Sabbath. eu guardo o sábado, I'm a vegetarian. eu sou vegetariano, No, I'm vegan. não, eu sou vegano. I understand the prophecies. Eu entendo as profecias, I know all about the sanctuary. eu sei tudo sobre o santuário, So what? e daí? What condition is your heart? Em que condição está o seu coração? And this is what the message of 1888 was doing to the leaders of the church back then. Isso é o que a mensagem de 1888 estava fazendo com os líderes da igreja lá atrás, em 1888. It was saying to them, Ela estava dizendo para eles, well, it was Christ saying to them, era Cristo que estava dizendo para eles, I do not know you. eu não conheço vocês. You work iniquity. Você pratica iniquidades. Even though they were obeying everything, Mesmo que eles estivessem obedecendo tudo, they had an unconverted heart. aquele coração não convertido,
And the unconverted heart E o coração não convertido does not like to be told that it has no value. não gosta de ser ensinado que ele não tem nenhum valor. Nobody likes to be told they have no value. Ninguém gosta de ser ensinado que não tem valor. Let's say that the message of 1888, Digamos que a mensagem de 1888, in this respect, nessa perspectiva, is not good psychology. não é boa psicologia. Because we are taught to respect yourself, Porque nós somos ensinados a respeitar a si mesmos, right? certo? But here was the message telling the people Mas aqui estava a mensagem dizendo para as pessoas: there's nothing to respect in you. não há nada para respeitar em você. If there's anything good in you, Se há qualquer coisa boa em você, it's Christ. é Cristo, It's not you. não é você. And so the world would not like this kind of psychology. Então o mundo não iria gostar desse tipo de psicologia. Verdade? And this is why the message was rejected. E é por isso que essa mensagem foi rejeitada. And this is why today, E é por isso que hoje, this is the part of the message that nobody's talking about. essa é a parte da mensagem da qual ninguém está falando. Legalists Legalistas love the message of 1888. amam a mensagem de 1888. I don't know if you've noticed that. Eu não sei se você notou isso. Many of these present truth conservative groups profess the message of 1888. Muitos desses professos, muitos desses professos grupos da verdade presente, They profess the message of 1888. elas professam a mensagem de 1878. And they love it. They love it. E eles amam isso. I was speaking with a young man before, Eu estava falando com um jovem anteriormente, and he was saying that he used that message to criticize others. e ele estava dizendo que ele usa essa mensagem para criticar outras pessoas. I was in legalism for 12 years. Eu estava no legalismo por 12 anos. And you know what I was taught? E você sabe o que eu fui ensinado? It was the message of 1888. Foi a mensagem de 1888. When I see other groups E quando eu vejo outros grupos using the message of 1888 to support their legalistic mentality, usando a mensagem de 1888 para apoiar a sua mentalidade legalista, it gives me so much sadness on the inside. me causa muita tristeza On the inside. por dentro. When I came to Brazil last year, Quando eu vim para o Brasil no ano passado, please permit me to speak openly, por favor, permita-me falar abertamente. I saw that the message had not been understood. Eu vi que a mensagem não havia sido entendida. When I was in legalism, Quando eu estava no legalismo, the two main points that were the foundation of our legalism os dois pontos principais que eram a fundação do legalismo was perfectionism. era o perfeccionismo. Before Christ leaves the sanctuary, we must be perfect. Antes que Cristo saia do santuário, nós precisamos ser perfeitos. I have no issues with that. Eu não tenho nenhum problema com isso. Because Christ is my intercessor. Porque Cristo é o meu intercessor. And if I sin Então, se eu pecar and there is no intercessor, e não há intercessor, then that sin continues to be recorded on the books. então esse pecado continua a ser gravado nos livros. And so I have no issues with that teaching. Eu não tenho nenhum problema com esse ensinamento. But the problem is Mas o problema é how we handle the subject of the nature of Christ. como nós lidamos com o assunto da natureza de Cristo. And in many circles, E em muitos círculos, that is all that is being presented of 1888. isso é tudo que está sendo apresentado sobre 1878. They use the quotes from Jones and Wagner to say, yes, look, we can be perfect. Eles usam citações de Jones Wagner e dizem, veja, a gente pode ser perfeito. And they say, look, Jesus had fallen nature like mine. E eles dizem, veja, Jesus tinha natureza caída como a minha. And if he overcame sin, E se ele superou o pecado, you can too. você pode também. And in legalism, E no legalismo, we say,
nós dizemos: you have no excuse. você não tem nenhuma desculpa. And we were taught Nós fomos ensinados that if you love Jesus, que se você ama Jesus, you will obey. você irá obedecê-lo. And if we did not obey the rules that these people put down in the church, E se nós não obedecemos essas regras que as pessoas colocam na igreja, you don't love Jesus. você não ama Jesus. Apparently, the message of 1888. Aparentemente, a mensagem de 1878. I could talk so much more about my experience Eu poderia falar muito mais sobre a minha experiência and how I saw so much of the same thing here in Brazil. e sobre o como eu vi tanto da mesma coisa aqui no Brasil. All in the name of 1888. Tudo no nome de 1888. Legalism nearly killed me Legalismo quase me matou, because my own self-righteousness porque a minha própria justiça brought me to the point in my experience trouxe-me a um ponto na minha experiência where I realized all the damage I had done to other people. aonde eu percebi todo o estrago que eu causei a outras pessoas. And I had blood on my hands. E eu tinha sangue nas minhas mãos. And when I realized what damage I had done to other people's lives, Quando eu percebi o estrago que eu fiz na vida de outras pessoas, I didn't want to live anymore. eu não queria mais viver. But when I saw Jesus Mas quando eu vi Jesus in the pit with me, no fundo do poço comigo, it broke my heart. quebrou meu coração, partiu meu coração. The message is about a relationship with Jesus Christ. A mensagem é sobre um relacionamento com Jesus Cristo. It's to help us to take our eyes off ourselves É para nos ajudar a tirar os nossos olhos de cima de nós mesmos and of our brethren. e dos nossos irmãos. Don't look to your brethren. Não olhe para os seus irmãos. Don't criticize what they eat, what they wear, what they do. Não critique o que eles comem, o que eles vestem, ou o que eles fazem. The message of 1888 is not a license to criticize. A mensagem de 1888 não é uma licença para poder criticar. The message of 1888 is designed to give each one of us our own personal experience. A mensagem de 1878, ela foi feita para dar a cada um de nós a nossa própria experiência pessoal. We've all heard that at the Minneapolis conference in 1888, Nós todos ouvimos que a conferência de 1888 em Minneapolis, the messages that Jones and Wagner presented were not appreciated. as mensagens que Jones e Wagner apresentaram não foram apreciadas. They were rejected. Que, They were que rejected. elas foram rejeitadas. Well, we all know that Wagner presented the covenants and righteousness by faith. The covenants and righteousness by faith. Nós todos sabemos que o Wagner apresentou The covenants. ele apresentou a aliança e a mensagem And righteousness by faith. e a mensagem da justiça pela fé. What did Jones present? O que Jones apresentou? Some of you might have heard that Jones disagreed with Uriah Smith on one of the three horns that were plucked up by the papacy. Alguns de vocês devem ter ouvido que Jones discordou de Uriah Smith sobre a respeito de um dos 3 chifres That was plucked up by the papacy. que foi tirado pelo papado. Some of you have heard that, correct? Alguns de vocês ouviram falar sobre isso, correto? That's only part of what Jones presented. Isso é apenas parte do que Jones apresentou. You know what he presented at Minneapolis? Você sabe o que ele apresentou em Minneapolis? Liberty of conscience. Liberdade de consciência. And if some of you understand English, E se alguns de vocês entendem inglês, look up some of the recent presentations by Ron Duffield. procurem algumas das recentes apresentações de Ron Duffield. And he has been presenting additional material that even he was not aware of. E ele está apresentando material adicional que nem ele mesmo tinha ciência.
that at Minneapolis que em Minneapolis and the following years, e nos anos seguintes, not only was the message of Christ and his righteousness rejected by the leaders of the church, não apenas a mensagem da justiça de Cristo foi rejeitada rejected by the leaders of the foi church, rejeitada pelos líderes da igreja, but also they rejected the message of liberty of conscience. mas eles também rejeitaram a mensagem de liberdade de consciência. Very interesting. Muito interessante. The message of righteousness by faith A mensagem da justiça pela fé has a companion, tem uma companheira. and that companion is called liberty of conscience. E essa companheira é chamada liberdade de consciência. The true message of 1888 A verdadeira mensagem de 1888 will always emphasize the importance of personal experience. irá sempre enfatizar a importância da experiência individual. And so please, if you profess the message of 1888, Então, por favor, se você professar a mensagem de 1888, don't look at your brethren. não olhe para o seu irmão. Não. Let God deal with them. Deixe que Deus lide com eles. What happened when this man touched the ark of God? O que aconteceu quando esse homem tocou a arca de Deus? God is working in the lives of every single one of us individually. Deus está trabalhando nas vidas de cada um de nós individualmente. Don't interfere with his work. Não interfira com o trabalho dele. And so I think that speaking of repentance, Então, eu acho que, falando de arrependimento, this is something else we need to repent of. isso é mais alguma coisa sobre o qual nós precisamos nos arrepender. Because we've been sticking our noses in places we shouldn't be sticking them. Porque nós estamos colocando o nosso nariz em lugares onde nós não deveríamos colocar. Leave each other alone. Deixe seu irmão em paz. If you want to save your brother, Você quer salvar seu irmão? take care of yourself. Cuide de você mesmo. Focus on yourself Foque em você mesmo. and God's work in your life. E a obra de Deus em sua vida. Because the only way you can ever help your brother or sister Porque a única maneira com a qual você pode ajudar o seu irmão ou a sua irmã is when Christ is living in you. é quando Cristo está vivendo em você. Because only He can help them. Porque apenas Ele pode ajudá-los. Only He knows what words and when. Apenas Ele sabe quais palavras e quando dizer. And He actually said, Ele, na verdade, disse: let your words be yay, nay, yeah, no mais. deixe as suas palavras serem Yes, no, and nothing more. sim, nada e nada mais. And so, you need to repent of that. Don't be afraid to confess. Então, se você precisa se arrepender disso, não tenha medo de confessar. I'm sorry, God. I got involved in things I shouldn't be involved in. Me desculpe, Deus, eu me envolvi com coisas com quais eu não deveria ter me envolvido. Please help me not to do it again. Por favor, me ajude a não fazer de novo. Now, Ellen White talks about about how we have this problem with going to somebody else's garden Ellen White fala sobre esse problema de quando a gente vai no jardim de outra pessoa. No, we go to our garden, see. And we're pulling the weeds out of their garden E a gente está tirando as ervas daninhas do jardim deles, while in our own garden, enquanto no nosso próprio jardim they're out of control. estava fora do controle. But you know why we do that? E sabe por que nós fazemos isso? Because when we can find fault with other people, we make ourselves feel better. Porque quando nós conseguimos encontrar falhas, culpas em outras pessoas, isso faz que nós nos sentimos melhor. We need to be willing to let the Lord show us who we are Nós precisamos estar dispostos a deixar o Senhor a mostrar para nós quem nós somos and not become distracted with others. e não nos distrairmos com os outros. We all know that before the loud cry can be given,
Nós todos sabemos que antes que o alto clamor possa ser dado, we have to pass through a particular experience, nós precisamos passar por uma experiência em particular, the shaking. a sacudidura. Let's read a little bit about this. Ver um pouco sobre isso. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isto lhes causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. This testimony of the true witness is what will cause the shaking. Esse é o testemunho das verdadeiras testemunhas do que vai causar a sacudidura. But many times we think that this shaking is an experience in the church. Mas muitas vezes nós pensamos que essa sacudidura é uma experiência na igreja. It's an experience in the individual life. É uma experiência na vida individual. Read the quote carefully in your own time. Leia a citação cuidadosamente no seu próprio tempo. The message of 1888, A mensagem de 1888, what message was it? que mensagem foi essa? A mensagem que os mensageiros têm proclamado é a mensagem para a igreja de Laodiceia. The very message that God designed to shake us. A própria mensagem que Deus desenhou, que Deus fez para nos sacudir. So the message, in theory, is very beautiful, Então a mensagem, na teoria, é muito linda, but the experience of the message mas a experiência da mensagem can be very painful. pode ser muito dolorosa. But Mas it's the Holy Spirit. é o Espírito Santo. He has to cut before he can heal. Ele precisa cortar antes que ele possa curar. Remember this, Lembre-se disso, because there is still a lot more in our hearts that God has to show us. porque ainda há muito mais em nossos corações que Deus precisa nos mostrar. And as the Spirit goes deeper and deeper, Enquanto o Espírito vai mais fundo e mais fundo, you're really going to struggle with discouragement. você realmente vai ter problema com o desencorajamento. But remember, Mas lembre-se, the Comforter, o Confortador, He's trying to remove the cancer. ele está tentando remover o câncer. Do not be afraid of that work. Não tenha medo desse trabalho. And if Obra. I am repeating this point again and again, E se eu estou repetindo esse ponto de novo e de novo, it's because the Lord knows that we need it repeated again and again. é porque o Senhor sabe que nós precisamos dela repetido de novo e de novo. Because we do not like to see our errors, Porque nós não gostamos de ver os nossos erros, but we have to. mas nós precisamos. The message that we are wretched, miserable, poor, blind, and naked. A mensagem de que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Ivan talked a little about it before. Eu até falei um pouco sobre isso antes. And you're all enthusiastically listen to it. Você entusiasticamente escuta isso. Don't forget, the experience is something else. Não esqueça, a experiência é outra coisa. But don't forget what you agreed to. What you agreed to. Não se esqueça sobre o que você concordou. God sent us this message Deus nos mandou essa mensagem because He loves us. porque Ele nos ama. He wants to be with us. Ele quer estar conosco. Not because He condemns us, Não porque Ele nos condena, but because He loves us. mas porque Ele nos ama. Now, as the Spirit goes deeper and deeper, Agora, enquanto o Espírito vai mais fundo e mais fundo, and we see more and more of ourselves, e nós enxergamos mais e mais de nós mesmos, the Holy Spirit at the same time will remind us.
O Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai nos lembrar: God loves you. Deus te ama. And if you're really honest with yourself, E se você realmente for honesto com você mesmo, as you see who you really are, enquanto você ver quem você é realmente, you will think, você irá pensar: me? eu? How can God love me? Como que Deus pode amar a mim? You know, this is why we do not know the love of God. Você sabe, é por isso que nós não conhecemos o amor de Deus. Because we do not know who we are. Porque nós não conhecemos quem nós somos. But as we see more and more of our own wretchedness, Mas enquanto nós vemos mais e mais da nossa própria miséria, and still God loves me, e ainda Deus me ama, look at what I've done. veja o que eu fiz. Look at all the lives I've ruined. Veja todas as vidas que eu arruinei. And still God loves me. E ainda Deus me ama. This is why the people who are in the prisons, E é por isso que as pessoas que estão na prisão, the people who have committed murder, as pessoas que cometeram assassinato, people who have done terrible things in their life, pessoas que cometeram coisas terríveis em suas vidas, this is why their lives completely change. e é por isso que a vida deles mudam completamente. Because they see what they have done, Porque eles veem o que eles fizeram and still God loves them. e ainda Deus ama eles. Wow. Uau! But we, Mas espera. who are such good people, who are such good people, We who are good people, Nós somos pessoas tão boas and we haven't done what they've done, e nós não fizemos o que eles fizeram. we don't appreciate God's love. Nós não apreciamos o amor de Deus. Verdade? It's true. É verdade. The goodness of God leads us to repent. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Now, when we see God's love for us, Então, quando nós vemos o amor de Deus por nós, that He did not reject us, but wants to save us, e Ele não nos rejeitou, mas quer nos salvar, we fall all broken before. nós nos caímos todos quebrados diante dele. Lord, how? Senhor, como? And we don't want to hurt Him anymore. E nós não queremos mais machucá-la. There's a beautiful scripture here in Psalms 103. Tem uma linda escritura aqui no Salmo 103. And I know this by experience. E eu conheço isso por experiência. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. I know this by my experience Eu conheço isso pela minha própria experiência. because I deserve to burn in hell. Porque eu merecia queimar no inferno. That's what I deserve. Isso é o que eu mereço. I deserve for a lightning strike to strike me dead. Eu mereço que um raio caia e me mate. Because God gave me life, Porque Deus me deu vida and I used that life to ruin other people's e lives. eu usei essa vida para arruinar a vida de outras pessoas. What I deserve is an eternal death. What I deserve is an eternal O death. que eu mereço é uma morte eterna. But God wants to give me eternal life. Mas Deus, Ele quer me dar a vida eterna. He's willing to take all of my mistakes and put them on His Son. Ele está disposto a tirar todos os meus erros e colocar no Filho dele. So that I can stand before Him as though I never did anything wrong. Para que eu possa estar diante dele como se eu nunca tivesse feito nada de errado. What is this? O que é isso? This is mercy. Isso é misericórdia. And I do not understand mercy E eu não entendo misericórdia. because I do not deserve the grace of God. Porque eu não mereço a graça de Deus. But I accept it.
I accept his Mas, grace mas eu aceitei a graça dele, because I have no other hope. porque eu não tenho nenhuma outra esperança. My prayer is constantly, A minha oração é constantemente: I thank you, God, that you are who you are, eu te agradeço, Deus, porque você é quem você é and that you're not like me. e porque você não é como eu. Because what do we do when someone offends us? Porque o que nós fazemos quando alguém nos ofende? Thank God that he is not like us. Graças a Deus por ele não ser como nós. We are absolute hypocrites, Nós somos absolutamente hipócritas, but he hasn't abandoned us. mas ele não nos abandonou. He could have destroyed us. Ele poderia ter nos destruído. He had every right to destroy Ele us. tinha todo o direito de nos destruir. But he sent his son to save us. Mas ele mandou o seu filho para nos salvar. That which was most precious to him, he gave it up. Aquilo que era mais precioso para ele, ele entregou. I do not understand this. Eu não entendo isso. But every time I think about it, it breaks my heart. Mas cada vez que eu penso sobre isso, isso parte o meu coração. And the more and more that the Holy Spirit shows me of who I am, E quanto mais e mais que o Espírito Santo mostra para mim sobre quem eu sou, the more and more I fall in, the deeper and deeper I fall in love with him. mais e mais profundamente eu me apaixono por ele. If at any time in your experience Se em algum momento na sua experiência you feel that you are at a distance from God, você se sente que está a uma certa distância de Deus, and you feel that you're sad because you feel that God is not the priority in your life that you need him to be. You feel sad você se sente triste, that God is not the priority that he needs to be in your life. você se sente triste pelo fato de Deus não ser a prioridade que ele precisa ser na sua vida. Ask God to show you who you are. Peça a Deus para te mostrar quem você é. And when you see who you are, E quando você ver quem você é, and you hear his voice saying to you, e você ouvir a voz dele dizendo para você, I love you, eu te amo, you'll find him again very quickly. você vai encontrá-lo de novo muito rapidamente. This is why we always feel so distant from him. É por isso que nós sempre nos sentimos tão longe dele. Because we either forget who we are, Porque ou nós esquecemos quem nós somos, or when we see who we are, ou quando nós vemos quem nós somos, we forget that he loves us. nós esquecemos que ele nos ama. The more you see of yourself, Quanto mais você ver de você mesmo, quanto mais você enxergar de você mesmo, the more you will fall in love. mais você irá se apaixonar. And so, repentance. Então, arrependimento. When the Holy Spirit is poured out, Antes, quando o Espírito Santo é derramado, there will be a great revival. haverá um grande reavivamento. Let's read about this revival. Vamos ler sobre esse reavivamento. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. We want this experience. Nós queremos essa experiência. We want this revival of primitive godliness. Nós queremos esse reavivamento dessa how to say godliness? Primitiva piedade. Dessa primitiva piedade. How will we experience it? Como que nós iremos experimentar isso? Like it was experienced in the day of the apostles. Como foi essa experiência no dia dos apóstolos? Through the primitive teachings. Através dos ensinos primitivos. Through the very same things that the apostles were preaching. Através das mesmas coisas que os apóstolos estavam pregando. Right? This is only logical. Certo? Isso é lógico. Because the Spirit in them
preached a particular message. Porque o Espírito neles pregava uma mensagem em particular. And that same message today will give us the same experience it gave them. E essa mesma mensagem hoje irá nos dar a mesma experiência que deu para eles lá atrás. And so what did they preach? Então, o que eles pregavam? Apostle Paul summarized it. Apóstolo Paulo. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. This is the preaching that will bring us a great revival. Essa é a pregação que irá nos trazer grande Christ, avivamento. Christ and Him crucified. Cristo e ele crucificado. But we want to see something that they preached in respect to the crucifixion of Christ. Mas nós queremos ver algo que eles pregavam a respeito da crucifixão de Cristo. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, what did Peter preach? o que Pedro pregou? Atos 2. Atos 2. Homens de Israel, ouve essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres. Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Who was Peter talking to? Quem que Pedro estava falando? Were they all there Estavam eles todos lá, in Caiaphas' palace? no palácio de Caifás, In Pilate's judgment hall? no hall de julgamento de Pilatos, At Calvary? no Calvário. They weren't all there, were they? Eles não estavam todos lá? Estavam? How many were converted on this day? Quantos que foram convertidos nesse dia? Well, we'll read it in a moment, but it was 3,000. Nós vamos ler em algum momento, mas foram 3.000. Many of them, maybe all of them, did not participate in the trial and crucifixion of Christ. Talvez muitos deles, talvez todos eles não participaram do julgamento e da crucifixão de Cristo. And yet, E ainda assim, Peter was preaching that they betrayed and crucified Christ. ainda assim Pedro estava pregando que eles traíram e crucificaram a Cristo. Then he continued, Então ele continuou. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. they were not present at the crucifixion of Christ. Eles não estavam presentes na crucifixão de Cristo. And yet, while Peter was preaching, E ainda assim, enquanto Pedro estava pregando, the Spirit was convicting them o Espírito os estava convencendo that they personally, individually crucified Christ. que cada um deles, pessoalmente, individualmente, crucificou a Cristo. They were participants in the murder of Jesus Christ. Eles foram participantes do assassinato de Jesus Cristo. And he said, repent, Arrependei-vos, because you killed Jesus Christ. porque vocês mataram Jesus Cristo. And yes, as a result of this preaching, E como resultado dessa pregação, 3,000 were converted. 3.000 foram convertidos. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Maybe God wants to teach us what we need to preach. Talvez Deus quer nos ensinar o que nós precisamos pregar. A short while later, Um tempinho depois, Peter
and John were going up to the temple. Pedro e João estavam indo para o templo. And there was a disabled man asking for money. E tinha um homem aleijado pedindo dinheiro. And this man was healed. E esse homem foi curado. What did Peter preach on that occasion? O que Pedro pregou nessa ocasião? Chapter 3. Capítulo 3. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamando de Salomão, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos a este homem andar? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. The same message again. A mesma mensagem de novo. You killed Jesus Christ. Você matou Jesus Cristo. And this time there were 5,000 converted. E dessa vez tiveram 5.000 convertidos. Were they all there in Pilate's judgment hall? Estavam eles todos lá no julgamento com Pilatos? Were they all there at Calvary? Estavam eles todos lá no Calvário? No. Não. But why did Jesus die? Então por que Jesus morreu? Because of their sins. Por causa dos seus pecados. Because of mine. Por causa dos meus pecados. Verse 17. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isso, como fez também os vossos governantes. God is good. Deus é bom. He's willing to turn a blind eye to our ignorance. Ele está disposto a fazer vista grossa para a nossa ignorância. But now he wants to call us to repent. Mas agora ele nos quer chamar ao arrependimento. Verses 19 and 20. Verso 19 e 20. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. You want Jesus to come? Você quer que Jesus venha? Repent, Se arrependam, because you killed Jesus Christ. porque vocês mataram Jesus Cristo. Your sins killed Jesus Christ. Os seus pecados mataram a Jesus Cristo. We need to think about this more than we do. Nós precisamos pensar mais sobre isso do que nós pensamos. What did Apostle Paul preach? O que o apóstolo Paulo pregou? Come to Galatians. Vamos para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Entre vós. Christ was presented as crucified. Cristo foi apresentado como crucificado. By who? Por quem? By the Galatians. Pelos Gálatas. This is what Paul was preaching everywhere he went. Isso era o que Paulo estava ensinando em todo lugar que ele ia. Christ and him crucified. Cristo e ele crucificado. Why was he crucified? Por que ele foi crucificado? For you. Por você. Because of you. Por causa de você. There's a difference. Tem uma diferença. We think, oh yes, he died for me. A gente pensa, ele morreu por mim. How beautiful. Que lindo. No, he died because of you. Não, ele morreu por causa de você. You feel the difference? Vocês conseguem sentir a diferença? We need to think about this more than we do. Nós precisamos pensar mais sobre isso do que nós pensamos. Dying because of me. Ele morreu por causa de mim.
There are some texts here in the first chapter of Lamentations. Tem alguns textos aqui nos primeiros capítulos primeiro capítulo de Lamentações, Which we often think is Jeremiah talking. que nós constantemente pensamos que é Jeremias falando. But as I read these words, Mas quando eu leio essas palavras, I think, yeah, this is Jesus talking to me. eu penso, isso aqui é Jesus falando comigo. Isto é nada para vós, isto é nada para vós, todos vós que passais? Contemplai e vede se há qualquer angústia semelhante à minha angústia, que foi feita a mim por meio da qual o Senhor me afligiu no dia da sua fúria impetuosa. Ele enviou de cima fogo aos meus ossos, e isso prevaleceu contra eles. Ele estendeu uma rede para os meus pés, fez-me retornar, tornou-me desolada e fraca o dia inteiro. O jugo das minhas transgressões está amarrado por sua mão. Elas são entrelaçadas e sobem sobre o meu pescoço. Ele fez da minha força cair. O Senhor me entregou nas suas mãos, de quem eu não sou capaz de levantar-me. It wasn't his sins, it was my sins. Não foram os pecados dele, foram os meus pecados. But God laid my sins upon him. Mas Deus colocou os meus pecados sobre ele. And he suffered because of my sins. E ele sofreu por causa dos meus pecados. Is it nothing to you? Isso não é nada para você? This is what Jesus is asking us. Isso é o que Jesus está pedindo para nós. Do you not care about what I have done for you? Você não se importa sobre o que eu fiz por você? All you think about is you and your own salvation. Ou você só pensa sobre você mesmo e a sua própria salvação? All you think about is the faults of your brothers and sisters. Ou tudo que você pensa sobre as falhas dos seus irmãos e irmãs? But me, Mas he says, ele diz, when did you think about me? quando que você pensou em mim? When did you think about what your sins do to me? Quando que você pensou sobre o que os seus pecados fizeram comigo? Is it nothing to you? Isso não significa nada para você? I'll read a quote from Ellen White in a moment. Eu vou ler uma citação de Ellen White em algum momento. There is a song in English Há uma canção em inglês called chamada Como é grande o amor do Pai por nós. There are a few translations of this song, Existem algumas traduções dessa canção, but none of them really capture the original in English. mas nenhuma delas realmente pegou o significado que tem em inglês. I want to share with you one part of this song. Eu quero compartilhar com vocês uma parte dessa canção. And I was going through an experience at the time very difficult. Eu estava passando por uma experiência no tempo muito difícil, But I was thinking about me and my experience. quando eu estava pensando sobre mim e a minha experiência. And a friend sent me this music on YouTube, a link to it. E um amigo me mandou esse link no YouTube. And I listened to the words E eu ouvi as palavras and I saw myself in a way I'd never seen myself. e eu olhei para mim mesmo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. I cried. E eu chorei. This little section. Essa é um trechinho. Contemplem o homem em uma cruz, meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado, ouço minha voz zombeteira clamar entre os escarnecedores. I never saw myself like that before. Eu nunca olhei para mim mesmo dessa maneira antes. At the cross, Na cruz, ridiculing Jesus Christ. ridicularizando Jesus Cristo. But that's what I do when I focus on myself. Mas isso é o que eu faço quando eu foco em mim mesmo. When I try to save myself by my own self-righteousness. Quando eu tento salvar a mim mesmo pela minha própria autojustiça. I am making a joke of the cross. Eu estou fazendo uma piada da cruz. And it is as though I am there like everyone else.
It is as though I am there like everyone else. É como se eu estivesse lá, como todos os outros. When Jesus says, "Is it nothing to you?" E quando Jesus diz, isso não é nada para você, I was saying, eu estava dizendo, no, it's nothing to me. não significa nada para mim. And when I saw that this was my attitude to the cross, E quando eu enxerguei que essa era a minha atitude em relação à cruz, I was cut to the heart. eu fui cortado no coração. I began to hate my sinful self. Eu comecei a odiar o meu eu pecador. Because look what God has done for me. Porque veja o que Deus fez por mim. Look what Jesus has done for me. Veja o que Jesus fez por mim. And I don't appreciate it. E eu não apreciei isso. I don't care what Jesus did. Eu não tô nem aí pro que Jesus fez. All I care about is me. Tudo que eu me importo é sobre mim. When I saw who I was, Quando eu vi quem eu era, I didn't want to be that person anymore. eu não queria mais ser essa pessoa. I said, God, please take out this heart. Eu disse, Deus, por favor, arranca esse coração. Give me a new one that appreciates your sacrifice. Me dá um novo que valoriza o seu sacrifício. True repentance Verdadeiro arrependimento comes through beholding Christ's sacrifice for us. vem através de contemplar o sacrifício de Cristo por nós. But what breaks us Mas o que nos quebra is realizing how much we have not appreciated his sacrifice. é perceber o quanto nós não temos valorizado esse sacrifício. Can you imagine when Christ was being judged and Peter was outside? Você consegue imaginar quando Cristo estava sendo julgado e Pedro estava do lado de fora And denying Christ. e negando Cristo? You know, Ellen White says that Christ looked at him. Você sabe, Ellen White disse que Cristo olhou para ele. Can you imagine what Christ's look at Peter would be? Você consegue imaginar como o olhar de Cristo para Pedro seria? Love, Amor, but disappointment. mas desapontamento. When Christ was there on the hill looking down at Jerusalem, Quando Jesus estava lá no monte, olhando para baixo para Jerusalém, he wept ele chorou. because he was doing so much for them, Porque ele estava fazendo tanto por eles, but they didn't care. mas eles não estavam nem aí. We kill Christ by our self-righteousness. Nós matamos Jesus pela nossa própria justiça. We need to realize that. Nós precisamos de perceber isso. Many times we cry because of the consequences Muitas vezes nós choramos por causa das consequências that we experience. que nós experimentamos. But do we cry because of the consequences? Mas será que nós choramos por causa das consequências que Cristo teve que experimentar? Desire of Ages. Entristecemos-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. By every sin, Jesus Christ is wounded afresh. Por cada pecado, Jesus Cristo é ferido novamente. He died once, Ele morreu uma vez, but wherever there is sin, mas aonde houver pecado, his sacrifice needs to be applied.
o sacrifício dele precisa ser aplicado. He relives the experience of the cross. Ele revive a experiência do sacrifício da cruz. Every single sin. Cada pecado. Because when we sin, we should die. Porque quando nós pecamos, nós devemos morrer. But we don't sin because he became our savior. Mas nós não pecamos porque ele se tornou nosso Salvador. And his blood must be applied to our sin. E o sangue dele precisa ser aplicado no nosso pecado. We often think of the cross 2,000 years ago. Nós constantemente pensamos na cruz há 2000 anos atrás. We think, yeah, his experience, he's already gone through the experience and now he's in heaven. Nós pensamos, essa experiência já foi, já passou e agora ele já está no céu. Oh no. Não, não. While there is sin, he continues to suffer. Enquanto há pecado, ele continua a sofrer. You know, my wife and I, often in our prayers, E minha esposa e eu constantemente em nossas orações, we pray that God will come very soon. That No. Christ will come very soon. nós oramos, pedimos para que Cristo venha em breve, Even if we are not ready. mesmo que nós não estejamos prontos. Because we do not, one, want the suffering in this world to continue. Porque nós não queremos que o sofrimento nesse mundo continue. And number two, E número 2, we don't want that Christ needs to continue to relive this experience. nós não queremos que Cristo continue a reviver essa experiência. It should lead us to renounce sin. Isso deveria nos levar a renunciar ao pecado. Because who wants to hurt their best friend? Porque quem quer machucar o seu melhor amigo? But did you see what it is that brings us to repentance? Did you see what it is that brings us to repentance? Você viu o que é isso que nos traz ao arrependimento? Our ingratitude. A nossa ingratidão. We don't care. Nós não nos importamos. That is why we don't experience true repentance. É por isso que nós não experimentamos o verdadeiro arrependimento. Testimonies for the church. Testemunhos para a igreja. Bom seria passar cada dia uma hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre. Especially on the closing scene. Especialmente nas cenas finais. Because that's what we do to Christ. Porque isso é o que nós fazemos com Cristo. That's what he suffered because of me. Isso é o que ele sofreu por causa de mim. Let your imagination take it in. Deixa a sua imaginação absorver. I caused that. Eu causei aquilo. How can I know if my repentance is genuine? Como que eu posso saber se meu arrependimento é genuíno? Number one, Número 1, it will be because it's based on this reality of seeing Christ. é porque ele é baseado nessa realidade de ver Cristo. But just because you cry, Mas só porque você chora, that's no sign of true repentance. isso não é sinal de verdadeiro arrependimento. Remember, Esau cried when he tried to get the birthright, Vocês lembram assim, Esaú também chorou when he lost the birthright. quando ele perdeu o direito da primogenitura. But he wasn't truly repentant. Mas ele não estava verdadeiramente arrependido. We might cry. Nós podemos chorar Because of the consequences that come upon us. por causa das consequências que vêm sobre nós. No, true repentance Então, o verdadeiro arrependimento is because of the consequences that Christ has to endure. é por causa das consequências que Cristo tem que suportar. And number two, E número 2, how can I know if my repentance is genuine? como que eu posso saber se o meu arrependimento é genuíno? You will accept the consequences. Você irá aceitar as consequências. You sinned, Você pecou, Christ dies. Cristo morreu.
but He doesn't take away the consequences of your sin. Mas ele não tira as consequências do seu pecado. You now need to meet the consequences. Você agora precisa de encarar as consequências. I'm not talking the consequences of sin in respect to the law, Não estou falando a respeito das consequências do pecado em questão da lei, but in respect to the consequences that we experience in life. mas a respeito das consequências que nós experimentamos na vida. You offend a brother because you spoke without thinking, Você ofende seu irmão porque você falou sem pensar. you have to bear the consequences. Você terá que aguentar as consequências. You destroyed your family because you committed adultery, Você destruiu a sua família porque você cometeu adultério. you have to suffer the consequences. Você terá que sofrer as consequências. God forgives us, Deus nos perdoa, but He doesn't always take away the consequences. mas Ele nem sempre tira fora as consequências. And if you are truly repentant, E se você está realmente, verdadeiramente arrependido, when you meet those consequences, quando você encarar essas consequências, you'll say, você irá dizer: ok, I deserve this. eu mereço isso, I accept it. eu aceito isso. Now, many times we do things wrong, Sabe, muitas vezes a gente faz as coisas erradas and we try to avoid the consequences. e nós tentamos evitar as consequências. That shows we have not truly repented. Isso nos mostra que nós não nos arrependemos verdadeiramente. If we have truly repented, Se nós tivéssemos verdadeiramente nos arrependido, we will be like, yeah, I accept. nós estaríamos assim, tipo, tá, eu aceito isso. We don't try to justify ourselves. Nós não tentamos justificar a nós We mesmos. don't try to make excuses. Não tentamos criar desculpas. We say, yeah, it's true. Nós dissemos, é verdade. And what will be more important to us than anything else O que será mais importante para nós, mais do que qualquer outra coisa, is that we are at peace with God. é que nós estamos em paz com Deus. And we will not care what we have to suffer, E nós não iremos nos importar com o que nós temos que sofrer, even if it's the consequences of our own actions. mesmo que sejam as consequências das nossas próprias ações. What we want the most is to be at peace with God. O que nós mais desejamos é estar em paz com Deus. What values the most in this life O que mais tem valor nessa vida is a clear conscience. é uma consciência limpa. That is worth more than all the money in this world. Isso vale muito mais do que todo o dinheiro nesse mundo. There is nothing that is worth so much. Não há nada que valha tanto. To be at peace with God. Estar em paz com Deus. Because your conscience is clear. Porque a sua consciência está limpa. You have confessed what He shows you need to confess. Você confessou o que Ele te mostrou que você precisa confessar. You are accepting the consequences. Você está aceitando as consequências. You can go to bed, put your head on the pillow and sleep. Você pode ir para a cama, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Because your conscience is clear. Porque a sua consciência está limpa. Recently in our town, Recentemente na nossa cidade, they were doing the campaigns for the politicians. eles estavam fazendo as campanhas para os políticos. And they asked me if I could participate in one of the parties. E eles perguntaram para mim, me perguntaram se eu podia participar em um dos partidos. And I said, politics is not my world. E eu disse, não, política não é o meu mundo. But what I want, Mas o que eu quero, who I want to win, quem eu quero ganhar, is someone who o que eu quero que eles ganhem nas eleições is the one who is willing to do what they need to do. é aquele que está disposto a fazer o que eles precisam fazer. Because I want them to be able to sleep well at night. Porque eu quero que eles consigam poder dormir bem à noite. This is what I want for everyone. Isso é o que eu quero para todo mundo. That we can go to bed at night with a clear conscience. Que nós possamos ir para a cama à noite com a consciência limpa. That's the key to health. Essa é a chave da saúde. That's the spring of eternal youth. Essa é a primavera da juventude eterna. Disease is caused by a guilty conscience. Doença é causada por uma mente de consciência pesada. If the mind is happy, the body is healthy. Se a mente está feliz, o corpo está saudável.
Not always, Nem sempre. because there's consequences from the past. Porque há consequências do passado. But Mas, if we have a clear conscience, se nós temos uma consciência limpa, it's much easier to pass through all of these experiences. é muito mais fácil passar por todas essas experiências. I love this verse here in, actually, let's read, we are nearly finished. 1 Timothy. Nós estamos quase terminando. Vamos ler esse verso aqui, 1 Timóteo. Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e em alguns manifestam-se depois. The truly repentant person A pessoa verdadeiramente arrependida will want that their sins are judged now. vão querer que seus pecados sejam julgados agora. What is the judgment of God? O que é o juízo de Deus? Study it. Study it. Estude isso. It's very simple. É muito simples. God judges Deus julga by stepping back ao recuar and letting us meet the consequences. e deixar nós encararmos as consequências. And so, by meeting the consequences today, E para que então, ao enfrentar as consequências hoje, we are meeting the judgment for those sins today. nós estamos encontrando o julgamento por esses pecados hoje. And we can be forgiven for them. E nós podemos ser perdoados por And eles. if there's consequences, E se tem consequências, Christ is with us in suffering those consequences. Cristo está com nós no sofrimento dessas consequências. But if we keep trying to avoid it all today, Mas se a gente continua tentando evitar tudo isso hoje, depois, we will meet the consequences. depois a gente vai enfrentar as consequências. Best to meet them today. Melhor enfrentá-las hoje. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei indignação do Senhor, porque pequei contra ele. Até ele pleitear a minha causa e executar o meu julgamento, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. I deserve it. Eu mereço isso. I sinned against God. Eu pequei contra Deus. Now I have to suffer the consequences. Agora eu preciso sofrer as consequências. I'm not going to run. Eu não vou fugir. I'm not going to hide. Eu não vou me esconder. I'm not going to make excuses. Eu não vou criar desculpas. I'm going to wait. Eu vou esperar. I'm going to endure the consequences. Eu irei aguentar as consequências. And then the time will come Então o momento virá. when God will say, enough. Quando Deus irá dizer, já basta. But until then, Mas até então, I did it. eu fiz isso, I accept the consequences. eu aceito as consequências. I love these verses because it's been my experience. Eu amo esses versos porque tem sido a minha experiência. When I was going through my difficult time, Quando eu estava passando pelo meu momento difícil, it was because of me. era por minha culpa, minha causa. But other people said to me, Mas outras pessoas disseram para mim, you don't have to go through this. você não precisa de passar por isso. Walk away. Vai embora, né? Sai disso. And I said, no, E eu disse, não, it's my fault. é minha culpa. I'm going to stay in this experience. Eu quero ficar nessa experiência, Even if I die. mesmo que eu morra. And if there is something that somebody else can learn from my experience, E se há algo que alguma outra pessoa possa aprender através da minha experiência, then I will suffer for them. então eu irei sofrer por eles. Even if I die and lose my eternal life, I want them to learn from my experience. Mesmo que eu morra e eu perca a minha vida eterna, eu quero que eles aprendam com a minha experiência. And you know, E sabe, I didn't run away. eu não fugi, I stayed. eu fiquei.
And it was the light of Christ and his righteousness that came to me in that darkness. E foi a luz de Cristo e a sua justiça que veio até mim naquela escuridão. I am here today Eu estou aqui hoje sharing with you the message of Jesus Christ compartilhando com você a mensagem de Jesus Cristo, because I chose to suffer the consequence. porque eu escolhi sofrer as consequências. I found Christ in the pit with me. Eu encontrei Cristo no fundo do poço comigo. And that was where my life changed. E foi aí que a minha vida mudou. When one sinner repents, Quando um pecador se arrepende, how happy is God? o quão feliz está Deus? Just in closing, a text, Bible text, and a quote from Ellen White. Só para finalizar aqui, um trecho da Bíblia e uma citação da Ellen White. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. God, Deus, what does he do? o que ele faz? From Ellen White. But Ellen White, to confirm this, para confirmar isso. Aproximar-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador, pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com cânticos. to confirm that the other text is talking about when we repent. Para confirmar o que o outro texto estava falando sobre o que acontece quando nós nos arrependemos. Our Heavenly Father sings. Nosso Pai Celestial canta. Maybe you've tried to imagine what the chorus of angels sounds like. Talvez você já tentou se imaginar como que o coro de anjos soa. The voice of the Father? Mas a voz do Pai, I want to hear it. eu quero ouvir. You know, these experiences of learning who we are, Você sabe, essas experiências de aprender sobre quem nós somos are not comfortable. não são confortáveis. But they take us to a place Mas elas nos levam para um lugar where the ruler of the universe onde o governador do universo sings because of one individual. canta por causa de um indivíduo. Don't be afraid when the Holy Spirit shows you who you are. Não tenha medo quando o Espírito Santo te mostrar quem você é. Don't be afraid of that work. Não tenha medo dessa obra. When we go through the hard experience Quando nós passamos pela experiência difícil, and we're thinking, oh, it's so hard, nós pensamos, é tão difícil. and there's this dark cloud over us, Tem essa nuvem escura sobre nós. and we can't see God, E nós não conseguimos ver Deus. and we're suffering the consequences. Estamos sofrendo as consequências. We think, look, he didn't forgive me because I have to suffer the consequences. E pensamos, veja, ele não me perdoou porque eu tenho que sofrer as consequências. You know, sometimes we do get confused. E às vezes a gente fica confuso. We think that because we're suffering the consequences, Nós God didn't forgive us. Nós pensamos que porque estamos sofrendo as consequências, então Deus não nos perdoou. God says if we confess our sins, he will forgive. Não, Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos perdoar. But he doesn't always take away the consequences. Mas Ele nem sempre tira as consequências. Because the consequences help us not to do it again. Porque as consequências nos ajudam a não fazer isso de novo. But when we're going through those consequences, Mas quando nós estamos passando por essas consequências, and we feel this dark oppression, nós sentimos essa opressão de escuridão. do you know what you can see by faith? Você sabe que você pode ver pela fé? God smiling. Deus sorrindo. Because he knows what he's doing for you. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo por você. He knows that you're going to come through that experience. Ele sabe que você vai conseguir passar por essa experiência And you're going to feel so free in your spirit. e você irá se sentir tão livre em seu espírito, Because your conscience will be clear. porque a sua consciência vai estar limpa. You don't have to carry the weight of that guilt anymore. Você não precisa carregar o peso daquela culpa mais.
And so while you're going through that experience, Então, enquanto você está passando por essa experiência, He knows what He is doing for you. Ele sabe o que Ele está fazendo por você. He's smiling E Ele está sorrindo. because He knows when you come through it, Porque Ele sabe quando você conseguir atravessar isso, you will say to Him, você irá dizer para Ele: Gracias. Señor." I'm going to leave you with these thoughts for tonight. eu vou deixar vocês com esses pensamentos por hoje à noite.